Olá, bom dia, Shalom. Que o Eterno esteja abençoando a sua vida de uma forma especial e poderosa. O seu amigo Kleber. Estamos aqui hoje para a leitura de Atos, capítulo 5. Mais um texto bíblico a ser analisado, a ser estudado. Estamos aí nessa missão de estudarmos o livro de Atos, capítulo 5, todos os dias, lendo aí um capítulo, lendo aí um trecho. E hoje a gente vai estar estudando Atos, capítulo de número 5. Então, vamos aqui começar a leitura, que diz assim: entrando certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porém, não seria teu? E vendido não seria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro Pastor Kleber, faz de graça. Eu só tô coando café aqui, tá? Maravilha. Você puder deixar o microfone aí? Oi? Se você puder fechar o microfone enquanto termina aqui a leitura. Sim, peraí. Ouvindo as palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: dize-me a verdade, por quanto vendestes aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aqui a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram, sepultaram junto ao marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se em comum acordo no Pôncio de Pilatos e Salomão. Ou no Pôncio de Salomão, melhor dizendo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregando-os ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas, colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos judeus, tomado de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras da vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com todas as seguranças e as sentinelas dos seus postos, junto às portas, mas abriram-se e as ninguém encontraram por dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, que vieram ser isso. Nesse interim, alguém chegou e comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram sem violência, porque temia serem apedrejados pelo povo. Trouxeram, apresentaram ao sinédrio e o sumo sacerdote, interrogando-os, dizendo: expressamente ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou-lhe retirar os homens por um pouco. E lhe disse: israelita, atentai bem o que ides fazer com estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou se essa obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não procederei em destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenaram que não falassem em nome do Senhor Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que maravilha! Amém? Então nós estamos aqui para refletirmos sobre os acontecidos relatados aqui em Atos capítulo 5, no dia de hoje. É um texto que traz informações interessantes aqui sobre o contexto aí pós a ressurreição de Jesus, já aí no início do ministério apostólico, dos crentes primitivos ali em Jerusalém. Eles iniciam o seu ministério após receberem a efusão do Espírito. E esse texto aqui é um prosseguimento sobre algo que ocorreu. Pedro foi ao templo
e ali, pelo poder do nome de Jesus, curou um paralítico. Devido a isso, ele foi preso, certo? E ali eles foram proibidos de pregar Jesus, dar testemunho da ressurreição de Jesus e pregar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Mas eles Irmão não pararam. Kleber, irmão Kleber, só um pouquinho. A gente tá. Eu pensei que eu tinha subido, irmão, na minha janelinha. Oh, tranquilo, mas você. Ah, você está fazendo uma live também? Oi? Você está fazendo uma live? Aham. Eu não sei o que que aconteceu, que eu apertei, eu mandei convite. A gente tá batalhando aqui na parte da batalha. Ah, eu não entendo esse negócio de batalha. É, Eu não- Pois tu é, eu vê. tô fazendo reflexão Mas sobre isso. então, daí agora que eu vim aqui ver, depois eu vi falei assim, deixa eu mudar aqui a tela, colocar ele na tela maior. Aí a gente tá tipo na parte de batalha, sabe? Ah, tá. Ah, Tá? não, eu não entendo esse negócio de batalha, não. Tranquilo. Tá Eu bom, também. então. Mas eu queria que ouvir o irmão também. Mas tá bom, depois a gente se fala. Tá ok, tá certo. Deus abençoe. Agora eu não sei como desconectar. Eu também não sei, não. Eu não consegui nem fechar seu microfone. Ó. Por isso que eu pedi para você fechar. Aham. Então, eu falei assim, nossa, por isso que ele. Mas a reflexão aqui vai ser rápida. Se por acaso se você quiser ficar aí, fica à vontade. Quiser sair também, tranquilo. Ah, pode ficar Então, assim? Ah, então eu vou ficar assim, tá? beleza, Porque então. eu tô preparando o café aqui ainda, tá? Beleza, Daí eu fico te tranquilo. ouvindo, pessoal. Até mais. Então, pessoal, aqui, agora Pedro foram proibido, continua pregando e são soltos, né, porque não tinha como provar nada contra eles, eles tinham feito um benefício inegável àquele paralítico. E agora acontece algo aqui interessante, né? As pessoas começam a levar ofertas para ajudar as pessoas necessitadas naquela época. E quem administrava essa oferta eram os apóstolos, né? Nós vemos no capítulo anterior um certo José que vai lá faz uma oferta abençoada. E agora aparece aqui o episódio, né, no capítulo 5 de Ananias e Safira, onde eles vão também fazer uma oferta. Só que o que o texto nos leva a entender que eles fizeram uma espécie de voto com Deus. É um compromisso com Deus. E aquilo que eles prometeram para Deus, né, eles não cumpriram. Devido a isso, eles acabaram vindo à morte. Acabaram perdendo a vida. Tanto Ananias como Safira. Então, a primeira coisa que eu acho interessante aqui é nós refletirmos sobre essa questão. O cuidado que nós temos que ter com esse negócio de fazer voto com Deus. Ninguém é obrigado a fazer voto com Deus. Jesus até aconselhou, dizendo que é melhor que ninguém faça voto, né? Promessa para Deus. Muitas pessoas, quando estão em meio à aflição, a desespero, a uma necessidade, diante da aflição, eles vão e abrem a boca, faz uma oração e fala com Deus. Deus, eu prometo que eu vou fazer isso, se o Senhor me der tal bênção. Né? Jesus, ele aconselhou que é melhor que a pessoa não faça isso. Porque uma vez que você faça um voto com Deus, você é obrigado a cumprir. Você tem que cumprir aquilo que prometeu, para que você não caia em uma consequência trágica na sua vida.
foi o que aconteceu, infelizmente, aqui com Ananias e com Safira. Além deles fazerem um voto com Deus, eles mentem diante do pastor deles, que naquela ocasião era Pedro, né? E Pedro, quando é instruído, inspirado a conclamar o povo a fazer essa oferta, foi algo dirigido pelo Espírito de Deus. Pedro estava sendo usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer aquilo. Por isso aqui no texto, Pedro vai dizer, ó, vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram a Deus, porque Pedro naquela ocasião foi apenas um instrumento de Deus, sendo usado ali pelo Espírito Santo. Então, quando eles fazem aquela promessa ali, diante de Pedro, eles não estavam fazendo para Pedro, porque Pedro estava representando o próprio Deus, sendo ali usado por Deus através do Espírito Santo, certo? Então, temos que ter cuidado. Aí, Pedro diz, por que encher-te Satanás o teu coração? Né? Ou outra figura que aparece aqui é Satanás, que é um ser maligno que existe, que ele induz aos homens a desobedecerem a Deus, a contrariar o Criador. Nós temos que estar vigilantes com relação a isso, para não cairmos nas ciladas, né, nas tentações que ele tenta nos fazer cair, igual ele tentou Jesus, ele tentou o próprio Jó e tenta tantas pessoas aí. Então houve essa morte, infelizmente, aqui, nós não sabemos explicar, pelo menos eu não sei explicar muito a razão de acontecer essa trágica situação aí da morte de Ananias e Safira, mas o Eterno, ele sabe de todas as coisas, né? Eu sei que os dois morreram aí. Graças a Deus a gente não tem mais relatos com relação a esse tipo de acontecimento, né? Sandra, se quiser falar alguma coisa sobre essa primeira parte aí, esteja à vontade. Tá ouvindo, Sandra? Se você quiser relatar alguma coisa aí, você pode relatar aí. Oi, desculpa, eu tava longe. Eu vou sair aqui, tá? Vou tentar sair. Mas Deus abençoe, tá? Tranquilo, não, eu estava falando se você puder comentar alguma coisa sobre o que nós falamos agora, sobre a morte de Ananias e Safira. Ah, então, eu nem li, eu tenho que pegar a Bíblia. Tava lá na sala de jantar, lá, colocando. Tá, mas Deus abençoe, o pastor Kleber. Vou deixar o irmão subir outras pessoas aí, porque daí assim a pessoa sobe e comenta na tua live. Aqui assim não dá pra ninguém subir, mas eu não sei sair. Deixa eu tentar aqui, peraí. Nossa, eu não sei mesmo. Mas eu vou desligar, eu acho que daí sai, né? Deve sair. Saiu. Então, pessoal, dando continuidade, quem quiser subir aí para participar com a gente, né? Podem subir. Nós estamos aqui estudando Atos, capítulo 5, um texto muito interessante, né? Estejam à vontade aí. Todos estão convidados. Agora, diante do que expomos, a gente vai continuar aqui falando sobre outro trecho aqui, outra informação que nós temos aqui no capítulo 5. Então, o que vai narrar aqui é que muitos milagres aconteciam naquela época, realizado pelo apóstolo Pedro, né? E pelos demais apóstolos.
E eles caíram na graça. Bom dia, Sagate. Tudo bem, meu irmão? Quiser subir, pode subir aí. Só pedir que a gente adiciona. Quem quiser subir, estejam à vontade aí. Só pedir que a gente adiciona vocês. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro com os apóstolos realizando muitos milagres em nome de Jesus. Esses milagres, eles aconteciam com um propósito, né? Primeiro, de beneficiar o povo, e segundo, era para mostrar que aqueles homens eram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, e o que eles estavam pregando de fato era uma verdade, que Jesus realmente era o Cristo, que Jesus realmente é o Messias. Então esse era o segundo propósito desses grandes sinais, desses grandes milagres que ali estava acontecendo, né? Algo sobrenatural acontecia para confirmar a messianidade de Yeshua, de Jesus, e o apostolado desses discípulos que ali estavam pregando, porque simplesmente palavras não iam convencer diante da incredulidade das pessoas. E diante da mensagem, né, e dessas obras sobrenaturais, ia-se crescendo o número dos discípulos. Isso é bom frisarmos o seguinte, que nesse contexto aqui nós temos apenas contexto judaico, pessoas que eram judeus, que iam crendo no Senhor Jesus. Muitos judeus acreditando em Jesus como Messias, né? Recebendo essa fé. E isso foi algo tão grande, que provocou que inveja nos sumos sacerdotes, em um grupo de pessoas também que era judeu, porém não reconheciam Jesus como Messias, e eles começam a perseguir os discípulos, porque eles estão vendo ali que muitos judeus estão crendo em Jesus como Messias. Então eles pegam os apóstolos, prendem eles para interrogá-los, e na noite que eles estavam presos, de repente os discípulos de Jesus milagrosamente são soltos por meio de um anjo e são orientados a ir ao templo para pregar, né? E eles vão ao templo e começam a pregar, e no outro dia de manhã são levados novamente para serem apresentados ao Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de líderes judaicos que julgavam as pessoas naquela época por questões religiosas, certo? Então, quando se tinha uma acusação de punho religioso contra um judeu, então pegava-se aquela pessoa, levava ao Sinédrio, e o Sinédrio tinha de fato um presidente, e ali eles iam julgar a causa daquela pessoa, se a pessoa estava errada ou não, e determinar a punição destes. Então, a intenção da maioria do Sinédrio ali era o quê? Era punir estes homens de morte naquele julgamento. Fazer mais ou menos o que fizeram com o Senhor Jesus, né? De fato, eles não poderiam fazer isso, punir os discípulos de morte, mas poderiam levar a acusação até Roma, e Roma tinha essa autoridade de puni-los de morte. Eles poderiam levantar a acusação. Mas aí, no Sinédrio, aquele que era acusado, eles tinham o direito de expor também, né, a sua defesa. E aqui, quando eles são interrogados, e eles falam: nós falamos para vocês, nós proibimos vocês de pregar sobre Jesus. Aí eles falaram: mais importa nós obedecermos a Deus do que aos homens. E houve ali um embate muito grande, a tal ponto de não chegarem em um acordo. Aí alguém que estava ali, que era Gamaliel,
um grande rabino, um dos maiores rabinos que já houve naquele contexto daquela época, respeitado por todos, pede que se retire então Pedro e os demais apóstolos, e ali ele vai dar um conselho para aquele concílio, né? E o conselho que ele dá é um conselho bem sábio, né, para evitar que aqueles homens viessem cometer um erro, né, de condenar uma pessoa inocente. Ele dá alguns exemplos, né, falando, ó, levantaram-se algumas pessoas aí, e logo, bom dia, Isaac, se quiser subir aí, pode subir, estou falando sobre Atos capítulo 5. Levantaram-se alguns homens, começaram a pregar determinadas coisas, e logo acabou, esses homens morreram, e os seguidores deles se dispersaram, e pronto. Então deixe que esses homens aí, eles continuem pregando a mensagem deles. Porque se essa obra que eles estão fazendo, se é de Deus, vocês não podem impedir. E se vocês perseguirem esses homens, e eles estarem fazendo uma coisa de Deus, então vocês podem ser encontrados lutando contra Deus. Agora, se a obra deles não é uma obra de Deus, vai perecer, vai se acabar, como a das outras se acabaram. Aí entraram em um acordo e dá uma sentença de punir eles com chicotadas, né? Batem neles e ordena eles novamente para que eles não preguem sobre Jesus e Yeshua, né? E liberam eles. Os apóstolos, diante desta situação, ficam felizes por se considerarem terem apanhado, né, pela causa do nome do Senhor Jesus. Algo que eu queria refletir aqui agora com vocês é sobre o conselho de Gamaliel, né? Gamaliel, ele foi muito sábio nesse conselho. Eu lembro também de um episódio que Jesus uma vez foi indagado acerca de um homem que estava expulsando um demônio no nome dele, mas esse homem não fazia parte dos 12. E alguém ali ficou incomodado e falou, esse homem está pregando no teu nome, expulsando demônio no teu nome, mas não está conosco. Isso é, não está seguindo aqui o nosso grupo. Você quer que nós vamos lá e proíba ele? Jesus disse, não, deixe que ele pregue. Quem não é contra nós é por nós. Entende? Acontece algo aqui bem parecido com o conselho de Gamaliel. Nós falamos na outra live sobre a intolerância religiosa, né? Há pessoas que elas se deixam levar até mesmo pelo sentimento de ódio, de raiva, né, contra outro segmento, contra outra denominação religiosa, porque aquele grupo religioso não faz parte do grupo dele, né? O presbiteriano renovado fica revoltado com o presbiteriano tradicional e vice-versa. A batista tradicional contra a batista renovada. A Assembleia A é contra a Assembleia B. O pentecostal é contra o tradicional, né? Tem pessoas que nem cumprimentam o outro. Aquele irmão lá é da congregação cristã, então ele vira a cara, não dá a paz do Senhor. Aquele irmão lá é adventista, aquele lá é testemunho de Jeová. E por causa do segmento religioso da pessoa, muitos se deixam levar pelo ódio no seu coração, porque a pessoa faz parte daquela determinada grupo religioso. E começam a infamar e a defamar. Isso é muito perigoso. O servo de Deus, ele não pode proceder dessa forma. Não é porque uma pessoa, ela faz parte, ou um grupo religioso, tem crenças diferentes da sua, e você se acha de Deus, você tem o direito de estar defamando, infamando, xingando,
brigando, entendeu? Porque a pessoa não tem a mesma fé, não segue as mesmas crenças que você segue. E se de fato, no fundo, aquele movimento estiver prestando um serviço para Deus, é aquilo que Gamaliel diz. Você pode se achar lutando contra Deus. E você pensa que está lutando contra um povo, contra uma pessoa, e às vezes a pessoa está lutando contra Deus. Isso aconteceu com Paulo, né? Paulo estava lá, doido para prender todo mundo que estava pregando sobre Jesus. Porque ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era um falso Messias, que Jesus não tinha ressuscitado, e por isso estavam perseguindo. Mas aprove Deus abrir os seus olhos, revelar-se a ele por meio de Jesus e mostrar que aqueles homens que ele estava prendendo estavam certos e ele estava errado. Então, senhores, eu deixo aí esse conselho para os senhores. Não é nada de errado existir discussão teológica. Não há nada de errado nós evangelizarmos, nós levarmos uma mensagem para pessoas que têm uma crença ou fazem parte de um movimento religioso diferente do nosso. Nada de errado. Uma discussão sadia, né, bíblica, um diálogo, uma conversa. Você vai ver Jesus discutindo com os fariseus. Você vai ver Paulo discutindo com outros apóstolos, com outros crentes, com o colega deles. Você vê lá o Concílio de Jerusalém, um tinha opinião A, outro tinha opinião B, e existe essa discussão. No entanto, não pode haver o que? Agressão. Eu vejo às vezes pessoas xingarem, chamar filho de não sei o que, isso e aquilo. Pessoas realmente se exaltam, ficam enfurecidas. A gente percebe o ódio no coração dos outros, que parece que se tivesse ali presente, ia entrar na porrada, na pancada, ia haver morte. Por causa do quê? Porque o cara faz parte da religião A, eu não faço. Aí a pessoa pensa que ele é mais de Deus do que o outro, que Deus ama mais ele do que ama o outro. Isso aí é uma fantasia. Então nós temos que ter cuidado com relação a esse tipo de coisa. Porque se nós procedermos assim, nós vamos estar pecando. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é o chamado, né? O preço do chamado de Deus. Os apóstolos foram chamados para darem testemunha que Jesus é o Messias e que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Por causa disso eles foram presos. Por causa disso eles foram perseguidos. Foram ameaçados. Só que eles não abriram mão do seu chamado. Diante das dificuldades, diante das perseguições. É uma palavra que eu deixo para você que tem um chamado de Deus na sua vida. Você que foi chamado para ser um pastor, você que foi chamado para ser um pregador, um obreiro, um diácono, né? E você, no exercício do seu chamado, você tem sofrido perseguições, às vezes até mesmo dos seus irmãos de fé, da comunidade que você faz parte, e você talvez pense em parar, em desistir. Não parem, continue fazendo a obra. Sofra pelo amor ao Evangelho, sofra pelo amor a Cristo, porque no grande dia você vai ser recompensado pelo Senhor, tá certo? Outra mensagem que diz aqui, ó: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha desses fatos, disse o apóstolo Pedro. Então, o nosso Jesus, ele é o que nosso? Ele é o nosso príncipe e ele é o nosso salvador. E ele foi oferecido, a sua morte, ela serviu também para a expiação dos nossos pecados. E nós somos conclamados a chamar a vir o arrependimento,
E você que já foi alcançado por essa salvação de Jesus, já recebeu o perdão dos pecados, é o seu dever fazer aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Anunciar essa mensagem também aos pecadores. Certo? Então, nós vemos aqui que Jesus, ele é Salvador. Por que Jesus é Salvador? É pelo seu próprio mérito? É pelo seu próprio poder? Não. Ele é Salvador. Ele é Salvador porque Deus, o Pai, o exaltou, condicionou ele a cumprir esse papel. Jesus é príncipe, é príncipe. Mas por que ele é príncipe? Porque ele foi elevado por Deus para ser o nosso príncipe. Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou. Mas ele se auto-ressuscitou? Não. Ele foi ressuscitado por Deus. Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Deus exaltou a ele. A exaltação de Jesus. Jesus é o ser que está assentado à direita de Deus. Certo? À direita de Deus. O que isso significa? Que ele está acima de todos os outros seres que existem, tanto no nosso mundo como no mundo celestial. Entende? Então ele está à direita de Deus. A mesma autoridade que Deus, o Pai, ele tem sobre os seres que foram criados, sobre os seres angelicais e sobre o nosso mundo, Jesus tem essa mesma autoridade. Sabia disso? Por isso ele disse lá em Mateus, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Percebe? Essa autoridade é igual a do Pai, é igual a de Deus. Porém, essa autoridade é algo que Deus, o Pai, tem por si só, sem receber de ninguém. No entanto, Jesus, a sua autoridade, é algo que foi conferido, é algo que lhe foi dado, é algo que lhe foi concedido. Está compreendendo? Isso é uma coisa que muitas pessoas elas não percebem no texto bíblico. Veja que o texto bíblico é claro em vários lugares, né? A gente não pode fugir dessa verdade. Agora, quando nós dissemos que Jesus tem essa mesma autoridade que o Pai tem, exerce essa mesma autoridade, nós não queremos dizer que Jesus ele é igual ao Pai no sentido de poder, sendo que ele tem um poder independente. O poder dele não é independente, certo? O poder dele é compartilhado, o poder dele é conferido, a autoridade dele é conferida. O Pai confere, o Pai dá, o Pai que exalta, Deus que exalta Jesus, acima dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dos anjos, qualquer outro tipo de ser angelical que existe, qualquer outro tipo de autoridade que existe no mundo celestial. Então, Jesus recebe a autoridade de governar esses seres e governar também o nosso mundo. Então, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus é, a posição que Jesus ocupa, tudo isso foi algo conferida por Deus, que era o nosso Pai. Era este o entendimento primitivo, o entendimento apostólico. Entendeu? Eu vou ler mais uma vez o texto para você ver. O versículo 30 do capítulo 5 de Atos. O Deus de nossos pais. Quem é o Deus dos nossos pais? Quem é o Deus dos pais dos apóstolos? Ele está falando de Abraão, de Isaac, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus do Taná. Quem é esse Deus? O Deus que se revelou a Moisés com o nome Yud-Heh-Vav-Heh, que é o nome de Jeová, que é o tetragrama. Quando ele fala o Deus dos nossos pais, é esse Deus que ele está falando. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus.
Veja que não existia essa ideia que Jesus é esse próprio Deus na mente de Pedro. Na mente de Pedro não existia essa ideia, né, que Deus morreu. Deus não é aquele que morre, Deus é aquele que ressuscita aquele que morreu. Como nós acabamos de ler aí. Deixa eu só ver aqui um negócio. Então, o Deus dos nossos pais ressuscitou. Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram e penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, isso é, com o seu poder, com a sua autoridade, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Você vê muitas pessoas falar, a Bíblia diz que Jeová é Salvador e Jesus é o Salvador. Então, querendo trabalhar a ideia que é o mesmo. Agora você está vendo aqui nas palavras de Pedro, que não é assim como muitas pessoas pensam e muitas pessoas falam. Como que Jeová é Salvador? Jeová é Salvador por si só. Ele não é Salvador porque alguém colocou ele nessa posição, concedeu a ele o poder de salvar, a missão de salvar. Não, ele é Salvador por si só, ele é o Deus Salvador, né? Jesus é Salvador por quê? Porque foi condicionado a ele a autoridade e o poder de salvar. Foi dado a ele essa missão de ser o nosso Salvador. Está compreendendo agora, gente? Então aqui a mensagem primeiro ela foi pregada para o povo de Israel, mas esse benefício da morte de Jesus não é só para Israel. Também também essa salvação pode nos alcançar. Tá certo? Então eu acredito que cheguei aqui já no final do capítulo. A última coisa que eu quero falar com vocês é o versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Né? Essa é algo que era um comportamento não somente dos discípulos, dos apóstolos, mas de toda a igreja primitiva. Todos os dias eles estavam ali, de casa em casa, pregando a mensagem, mostrando que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou dos mortos, levando essa mensagem a pessoas que acreditavam no mesmo Deus que eles acreditavam, porém não reconheciam Jesus como Messias. Então essa era a mensagem que eles cumpriam, que eles levavam, tanto ali no templo, onde as pessoas se reuniam para orar. Nós já falamos, quando fala do templo, não é que eles estavam dentro do templo pregando. Eles não tinham acesso, né, à parte interior do templo. No templo tinha um lugar lá que se chamava pátio. E ali eles ficavam anunciando a mensagem para o povo. Tem outro compartimento que se chama lugar santo e o santo dos santos. Esses dois compartimentos não se tinham o acesso. Eles ficavam na parte que se chama pátio. E ali eles estavam pregando, anunciando ao povo que Jesus era o Messias. Mas não ficava só nesse local, que era um local de encontro de fé. Mas eles iam de casa em casa pregando, né? Os discípulos de Jesus, relatados na Bíblia, sempre são caracterizados por essa característica de pregar para as pessoas aonde as pessoas estão. Eles não são caracterizados por aqueles que só ficam dentro do templo esperando, mas eles vão aonde as pessoas estão. Entendeu? Porque Israel não aceitou Jesus como Messias. Então, essa é uma afirmação e uma indagação incerta, porque eu acabei de ler aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos,
aonde mostra os apóstolos que creram em Jesus como Messias. Todos os 12 apóstolos eram judeus, certo? Existe um grande número de judeus que creram em Jesus como Messias. A igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja que nasce ali sendo comunidade de Jesus, comunidade dos apóstolos, era todos judeus. Se você ler na sua Bíblia, Atos capítulo 2, aquelas pessoas que recebem o Espírito Santo ali, todas aquelas pessoas eram judeus. Judeus naturais e judeus que se tinham convertido ao judaísmo. Todos ali tinham uma fé judaica. E muitos ali, mais de 3.000 pessoas, creram que Jesus era o Messias. No capítulo 5 diz que foi mais de 5.000 homens que creram que Jesus era o Messias. Estou relatando só na questão de batismo. Primeiro Pedro batiza 3.000. No capítulo 5 existe o batismo de 5.000. Então, falar assim, o Israel não aceitou Jesus como Messias, é controverso essa questão aí. O que acontece é que a liderança judaica, os líderes, aqueles que tinham a responsabilidade de reconhecer Jesus como Messias, eles não reconheceram Jesus como Messias. Então a liderança tinha esse papel, mas eles não reconhecem Jesus como Messias. E eles representavam a nação, vamos assim dizer. Mas, porém, indivíduos judeus, houve uma grande quantidade de pessoas. É igual no Brasil. Todo brasileiro aceita Jesus como Messias, Filho de Deus? Não. Existe muita gente no Brasil que não aceita Jesus como Messias. Existe muita gente na Espanha que não aceita Jesus como Messias. Existe muita gente na Inglaterra que não aceita Jesus como Messias. E é de certo. Como existiu muitos judeus que não aceitaram Moisés como um profeta. E que atualmente não aceitam Moisés como um profeta. Ele vai deixar de ser profeta? Eu posso dizer que Israel não aceitou, então? Paulo ele vai dizer, eu aconselho o senhor ler o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, que Paulo vai dizer que uma parte daquele povo ali, que foi cortado, que não reconheceram. Agora, atualmente, a maioria dos judeus, eles, de fato, batalham contra essa ideia que Jesus é o Messias. Mas existe atualmente uma multidão de pessoas que são judeus, que creem em Jesus como Messias. Alguém me perguntou se eu sou judeu messiânico aí, parece que foi o Isaac, né? Então, Isaac, eu não sou judeu messiânico, eu sou messiânico. Porque para ser judeu messiânico, primeiro a pessoa tem que ser judeu, né? Eu não fiz o processo de conversão ao judaísmo. Para a pessoa ser judeu, de duas formas. Primeiro, ele tem que ser filho de uma mãe judia, né? Se ele é filho de uma mãe judia, então naturalmente ele é judeu, certo? Agora, um gentil que queira se tornar um judeu, existe o processo, o processo que a pessoa tem que fazer a circuncisão. Ele vai estudar a Torá com o rabino, vai entender a Torá, vai entender a tradição judaica. E se ele chegar a demonstrar que ele está apto para isso, então ele faz o processo da conversão, que a consumação desse processo é a circuncisão. A partir do momento que você é circuncidado, então você passa a ser agora um judeu, né? Então eu não sou judeu, eu não fui circuncidado, mas eu sou messiânico. Quer dizer, eu vejo mais, como se diz assim, dentro da teologia, eu estou mais harmonizado com a teologia judaica, que crê que Jesus é o Messias, que crê que Jesus é o Filho de Deus, entende? Mas congrego em uma igreja evangélica, que aqui não tem nenhuma sinagoga messiânica na cidade que eu moro. Compreendeu, meu amigo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, estejam à vontade aí para perguntar.
Se alguém quiser subir, comentar alguma coisa, estejam à vontade aí. Deus esteja abençoando aí, Licado, Cláudio, Yuri, Lala e todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Pode subir, Lala. Deixa eu ver quem é Lala aqui. Sim, posso sim, ó. Esteja à vontade aí, quem quiser subir. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, colega. Você tá, beleza? Maneira sua live, amigo. Não, esteja à vontade. Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre o capítulo 5 de Atos. Todos os dias a gente está refletindo aqui sobre um capítulo, né? A gente faz a leitura, aí depois da leitura a gente faz uma reflexão. Eu já concluí aqui a reflexão. Aí estava respondendo o pessoal aí. O senhor esteja à vontade, se quiser comentar alguma coisa sobre o capítulo 5, fazer alguma pergunta, algum tipo de comentário, esteja à vontade. Eu gostei desse assunto que a gente estava falando agora, né, sobre a diferença, né, do judaísmo e do cristianismo, né? Sim, sim, pode falar. Se tem alguma questão sobre o assunto? Então, no caso, assim, né, eu sem fazer juízo de valor de quem tá certo, né, mas eu vejo, assim, uma grande diferença, né, na estrutura religiosa do judaísmo e do cristianismo, né? Perfeito, existe uma diferença muito grande mesmo. Eu acho, assim, que no caso, o cristianismo, né, que é a nova aliança, eu acho que ele tem uma visão assim, acho que mais próxima do que essas escrituras querem dizer, né? Ao meu ponto de vista, né? Tem mais uma tem um grande tempo aí, no caso de grandes pensadores analisando essas escrituras, né? Para chegar em uma interpretação assim mais fiel ao meu ponto de vista. O, um exemplo, os judeus eles olham para um exemplo para Bereshit, né? Que é o Pentateuco. Eles vêm com um olhar diferente, né? Eles, até quando era tradição oral, assim. O que você acha dessa visão? Então, judaísmo e cristianismo têm suas tradições. O cristianismo tem suas tradições e tem seus pais, certo? Uhum, Formularam seus dogmas. Assim também o cristianismo tem seus pais que formularam seus dogmas e sua tradição. Assim também o judaísmo tem uhum, seus pais, tem suas tradições e tem seus dogmas, certo? sim, Se tratando da religião. Então, tem coisas boas, positivas dentro do judaísmo e tem coisas negativas, entende? uhum, Assim também como dentro do cristianismo, dentro da tradição cristã. Quando eu estou falando de tradição cristã, estou falando, por exemplo, da patrística, né, que é o maior compêndio que fala sobre a tradição cristã. uhum, Quando a gente fala da tradição do judaísmo, nós temos a referência do Talmud, né? Talmud que vai trazer aí o pensamento judaico, sim, né? Das interpretações dos rabinos. Aí o que nós temos que fazer, nós que estudamos? Nós temos que filtrar aquilo que é bíblico, que está dentro seja do cristianismo, dentro do judaísmo, a gente absorve. Agora, aquilo que vai negar aquilo que a Escritura diz, a gente recusa. entendi. Mas, a priori, eu aconselho que a pessoa, primeiramente, estude a Bíblia, se dedique ao estudo da Bíblia. Depois que você estudou Bíblia, que você está bem preparado, tudo bem, você pode fazer o estudo, as suas investigações com muito cuidado, para não, como se diz assim, porque se perder, porque tem muitas pessoas que se perdem. Uhum.
Tem gente assim que tudo que ele lê, ele já vai recebendo e acreditando, sem fazer uma investigação. Entendeu? É, eu vejo assim, né? No caso, eu acho que assim, o cristianismo ele é bem estruturado, né? E quem busca com conhecimento sobre ele consegue construir uma fé assim, bem consistente, né? Que não seja algo que gere dúvidas ao ponto das pessoas se confundirem, né? Só que um exemplo, né? Nem todo mundo, né, se joga nos estudos assim e compreende quão complexo e forte é a narrativa do cristianismo, né? Tem gente que talvez não deveria pesquisar, né, no caso, a cultura daquele povo, ou a forma que aquele povo vê, né, as escrituras, porque talvez realmente vai se confundir, né? É, eu, eu sei, né, que são versões, entre aspas, teológicas diferentes, né? São culturas desenvolvidas diferentes, né? Mas tem pessoas que vai achar que quem tá certo é quem era mais antigo, né? Que é, no caso, as pessoas que falavam essa tradição oral, né? Mas daí já tá fugindo do cristianismo, né? A questão é que eu estou falando, a questão do filtro, né? É importante a gente conhecer a cultura, o pensamento da época de Jesus. Porque quando você conhece a cultura, o pensamento, fica melhor para você entender o texto do Novo Testamento. Agora, o que, que nós temos que ter cuidado é com interpretações e com ensinos de rabinos sobre a pessoa de Jesus, posteriormente Jesus que fala contra Jesus de forma negativa, né? É Uhum. sobre isso que a gente tem que ter cuidado, entende? Então Sim. tem que ter cuidado com isso. É igual você está estudando patrística. Tem muita coisa na patrística que é bom, que é positivo. Mas tem muita coisa que não é bom, não condiz com a verdade bíblica, entende? Sim. Então, a gente não pode falar o cristianismo é bom, o judaísmo é ruim. Judaísmo é bom e o cristianismo é ruim. Não pode ser igual o torcedor do Corinthians contra o Flamengo, Flamengo contra o Corinthians. Uhum. Entende? Porque muitas pessoas, por causa da sua religiosidade, elas se comportam dessa forma. E não investigam, não estudam, não analisam. E não faz o filtro. Então tem que ter cuidado com relação a isso. Quem não está preparado para estudar judaísmo, cristianismo, é melhor ficar só com a Bíblia, né? Lê a Bíblia, Uhum. acredita na Bíblia, que é o melhor. Que a pessoa não vai se perder. Porque muitas pessoas se perdem com esse negócio aí, quando vão estudar. Bom dia, José. Esteja à vontade. Deu para o senhor entender? Uhum. Assim, assim, eu acho interessante, né, o posicionamento de ponto de vista judaico, né? Eu acho interessante. Eu não tô dizendo que ele é correto, né? Mas eu acho interessante, porque, assim, é um povo, né? Assim, todos os povos daquelas épocas, eles tinham, né? É uma forma cultural de passar os seus mitos de criações, a sua cultura religiosa, né? Todos aqueles povos desenvolveram. Só que o povo, né, daquela época que conviveu antes de Jesus e com Jesus, eles tinham a cultura deles era totalmente diferenciada. Eles tinham, né, uma cultura, assim, incrível em relação de religião, né? Em questão assim de tradição, assim, eles eram pessoas incríveis, né? E, assim, eu só não entendo o seguinte, porque o que acontece? Eu acho que provavelmente as lideranças, né, religiosas da época, que levavam essas pessoas assim no caminho para onde tem que ir em questão de religião, eles provavelmente eles realmente eles esperavam outra pessoa, né, como um outro perfil de Messias, né? No caso, eles queriam uma pessoa, um rei, no caso, um guerreiro, alguém que tirasse eles daquelas situações, né? E por isso que eles não aceitaram Jesus, né? E assim, eu imagino que no caso, assim, teologicamente falando alguma conta, né? Se foi mais de 600 mil homens,
escravizados no Egito, né? Naquela época, provavelmente uma grande parte tinha mulheres e crianças. Eu imagino que naquela época já chegou praticamente a 1 milhão de judeus na época, né? E, e provavelmente, assim, se chutando no máximo, no máximo do máximo, assim, em cálculos, as pessoas que aceitaram Jesus não foi 10 mil, né? Digamos assim. No máximo, eu acho que seria 10 mil. E eu acho que foi culpa mesmo das lideranças, né? Que eles sempre pregavam que o Messias, no caso, né, deveria ser um guerreiro, né? Um líder, uma pessoa que salvaria eles, né? Com características físicas, né? E não espirituais. Eu vou te dar uma explicação sobre isso, né? Ó, eu vou te dar um exemplo sobre atualmente. Atualmente, existe dois tipos de escatologia. Existe uma escatologia que é conhecida como pós-tribulacionismo. O que é isso? Acredita que o arrebatamento e a vinda de Jesus acontece depois da grande tribulação. Uhum, Jesus vem, a igreja é arrebatada, encontra Jesus, e Jesus começa a reinar aqui na terra. Entende? uhum, Existe outra escatologia que já entende que é o pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, os crentes são arrebatados, vão ficar 7 anos lá no céu, aí depois que terminar esse período chamado grande tribulação, que vai começar o reino aqui na terra. Então existe, estou te dando só esses dois exemplos aí, uhum. para você entender. Existe um grupo que acredita de uma forma e outro grupo que acredita de outra forma. Sim. Agora, existe alguma coisa que está em comum acordo, né? O que de fato está em comum acordo? Todos acreditam que Jesus vai voltar, não é verdade? Os dois grupos acreditam na vinda de Jesus. Sim. Os dois grupos acreditam que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Só que Uhum. eles acreditam de forma diferente com relação à manifestação da vinda de Jesus. Sim. E é exatamente isso que aconteceu ali no primeiro século. Existia um grupo que acreditava que o Messias viria como um servo sofredor, certo? E depois que ia inaugurar o reino, começar o milênio e etc. E existia outro grupo que acreditava que era um grupo maior, vamos assim dizer, que acreditava que Jesus vinha como o rei Machia, que ia libertar o povo de Israel lá do Império Romano. Uhum. Entende? Quando você olha para as escrituras hebraicas, para o Taná, o Messias, ele é um rei que vem para libertar o povo de Israel de todo jugo e para plantar o reino de Deus nesse mundo. Sim. Essa ideia não é uma ideia somente do judeu, é uma ideia bíblica. Entende? Sim. É uma ideia bíblica. Por isso existia esse grupo que tinha esse entendimento, que tinha essa fé, que tinha essa visão. Porque eles olhavam lá para o Taná, estudando o Taná, entendiam, o Messias vai vir e vai libertar o povo e vai inaugurar o reino de Deus aqui nesse mundo. Uhum. Só que o Taná também fala do Messias como servo sofredor, do Messias humilde, que vem montado em um jumento, entendeu? E não como guerreiro. Então, foi essa questão aí que esse grupo maior não entendeu. Então, o Taná fala sobre duas manifestações do Messias. Um como servo sofredor, que é aquele que vem, sofre, é rejeitado pelo povo, morre, mas é ressuscitado por Deus. E depois, sim, ele vai inaugurar o reino de Deus. É exatamente essa ideia que o Taná vai nos mostrar. Duas manifestações do Messias. Um como servo sofredor
e outra como o rei Messias. Jesus, ele foi identificado como Messias, mas ele não atuou como Messias quando ele estava aqui. Ele foi identificado. As pessoas de sua época entenderam: este aí é o Messias. É aquele que é prometido, que vai restaurar o mundo, que vai plantar a paz e etc. Chegaram a esse entendimento. Só que ele não atuou como Messias. Ele apenas foi identificado. Quando que ele vai atuar como Messias? Ele vai atuar quando ele retornar. Ele próprio disse em Mateus 25, na parábola lá, dos bodes e das ovelhas, né, quando vier o Filho do Homem, vai reunir as nações diante dele, e ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos para o meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Entendeu? Aí sim, aí ele está atuando, que ele vai Então, destruir as guerras, vai acabar com todo tipo de injustiça e de maldade, e esse mundo vai voltar à paz, à perfeição, como era lá no Éden. sim, No Éden, por o exemplo. que eu posso dizer, tipo assim, o que que o ponto de vista judaico ele fala sobre isso, né? É que assim, a passagem que fala sobre Jesus que está num bodezinho, né? Num burrinho, né? Que ele era um humilde, é uma passagem do Novo Testamento, né? No caso, na época que eu estou citando, que essas pessoas falavam sobre a tradição oral, ainda não existia, né? Esses livros ainda, né? A tradição oral. Zacarias fala sobre isso. O livro Oi? de Zacarias anuncia isso. Mas Zacarias é Velho Testamento? Velho Testamento. Mas é que assim, antes, eu tô falando da época do pré-exílica, né? Naquela época eles não sabiam da existência de Jesus, né? Não, Eles. assim, não é que eles. Não é exatamente sobre Jesus, é sobre o Messias. Aham. Sim, Messias. sim. Nós cremos que esse Messias é Jesus. Entendeu? Embora eles não acreditem que Jesus é o Messias, mas eles sabem que ali é uma profecia messiânica. Não, sim. Entende? Sim. Mas aí que tá, essas profecias messiânicas do Velho Testamento, elas apontam, né? Se a gente for pegar e juntar todas eu não tô dizendo que Jesus não é Messias, tá? Eu tô dizendo que para eles, né? Quando só existia só o Velho Testamento, né? Todas digamos assim, essas profecias, elas apontam para uma pessoa, digamos assim, como é que eu posso dizer? As profecias, se eu tentar resumir, tá? Eles tinham que vir em reconstruir o templo, né? Tinham que juntar as 12 tribos, teria que ser vindo da linhagem de Davi, né? Tipo, essas profecias, né? Só que aí que tá, se a gente for colocar um exemplo, a gente for perguntar hoje um exemplo em um evento grande de judaísmo, ou se for mandar alguma carta para algum rabino, alguma coisa assim, essas questões, eles todos eles respondem da mesma forma. Eles não aceitam Jesus, pois todas as profecias do Velho Testamento, Jesus não cumpriu como Messias, né? Eles respondem isso, no caso. Sim. Não, exatamente isso. É exatamente por eles não entender, não estudarem, não entender a proposta do Novo Testamento. Você sempre vai ver que as pessoas que falam contra a messianidade de Jesus, ao citar algum texto do Novo Testamento, eles citam esses textos sem saber explicar, sem saber o contexto. Por quê? Porque eles não leram, entendeu? Uhum. E não entenderam o texto. Porque qual é a mensagem do Novo Testamento? A mensagem do Novo Testamento é que Jesus ele veio como servo sofredor, né? Como aquele homem humilde que veio, morreu e foi ressuscitado por Deus e vai retornar. Quando ele retornar, aí sim ele vai cumprir as profecias tidas messiânicas no sentido de restaurar o mundo. Sim, eu A mensagem concordo. do Novo Testamento é: Jesus foi identificado como Messias, mas ele não iniciou o seu ministério de Messias. Sim, eu Messias é concordo. o Eu, ungido, entendeu? eu concordo Ungido com, como rei. com todas as afirmações do Novo Testamento, né?
Só que quando eu vou conversar com essas pessoas assim, e nem é em tom assim de guerra, é mais em tom de entender o porquê que eles não aceitam, eles falam o seguinte, que não tem como Jesus cumprir aquelas profecias, né? Porque as 12 tribos elas já não existem, né? Ele não é da tribo de Davi, não tem como ele não tem como ele ser da tribo de Davi. Tipo assim, eles têm todos uns argumentos, né? Bem, Que eles. então, assim, se seguir esse raciocínio deles, então é impossível haver um Messias que seja da tribo de Davi. Se Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás, ele não pode ser da tribo de Davi porque houve a mistura das tribos. Imagine atualmente. É E eles verdade. ainda estão esperando o Messias. As, Entende? tri- as tribos não existem mais, né? Então eles nunca terão o Messias deles, né? Também, se Então pensar é assim. pior para eles. Se algum rabino chegar e falar para você isso, não, Jesus não pode ser Messias porque as tribos estavam misturadas, então não tem como saber que ele é da descendência de Davi. Se há 2000 anos atrás não tinha como saber, imagine hoje. Como que você vai saber? O argumento que eles falam sempre é o seguinte, né? Que a tradição daquele povo daquela época é que a mãe, o ventre judaico é passado pela mãe, né? E a tribo é passado pelo pai por conjunção carnal, né? Perfeito. Maria era da tribo de Levi e, no caso, José era da tribo de Judá, né? Que era descendente direto de Davi. Só que, tipo assim, eles não aceitam Jesus como a da tribo de Davi porque não há conjunção carnal de José com Maria, porque ele é filho de Jesus, de Deus, né? Com Maria de uma forma pura. Então, ele não tem tribo, né? Esse é o argumento deles. Mas Porque para é aquilo que eu falei para você. Eles fazem argumentos sem estudar o Novo Testamento. Porque se eles lerem, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 3, o que está escrito? Com respeito ao seu filho, o filho aqui está falando de Jesus, segundo a carne veio da descendência de Davi. Paulo está falando que Jesus é um descendente carnal de Davi. Mas então, não, eu acredito nisso, só que assim, mas então ele é filho de José, no caso, né? Ele tem o DNA de José também. Biologicamente, Jesus, eu entendo que biologicamente ele é filho de José. Porém, não Sim. houve uma atividade sexual entre Uhum. José e Maria para Jesus ser gerado. O Entendi. que, eu, o que eu entendo ali é que houve uma ação de Deus por meio do Espírito Santo, certo? Que foi o quê? Foi o eterno através dessa ação. A obra do Espírito Santo seria o quê? Tirar de José os cromossomos e colocar no útero de Maria. Ou o Eterno fez isso, ou ele retirou esses cromossomos de José ali, ou o Eterno ele criou esses cromossomos masculinos que tem essa ascendência de Davi, entendeu? Uhum. E colocou ali no útero de Maria. Seria isso. Ele teria poder para fazer isso, Hã? né? Ele teria poder para fazer isso, tipo, e não seria um desafio para ele, né, fazer isso, né? Então, Cara, se o médico hoje não faz isso, o médico hoje não faz isso, Uhum. ele não recolhe os cromossomos de um homem, coloca no útero de uma mulher, quando este homem não está incapaz de gerar um filho, ou uma mulher que não quer ter um marido, ela vai lá e contrata uma pessoa pedindo o direito de pegar os cromossomos, igual aconteceu com a Xuxa, né? Na época que ela Uhum. ficou grávida, se não me falha a memória, foi assim que aconteceu. Recolheu os cromossomos de uma pessoa, colocou no útero dela e gerou a filha. Se um médico tem um poder para fazer isso, imagine Deus. E mesmo que tivesse uma conjunção carnal real de José com Maria, se fosse abençoado, né, ou assim por Deus, eu não acho que não deveria ter contradição, não. Porque eu acho que assim, eu acho que para mim não seria uma contradição, porque o ato de ter uma vida carnalmente é um presente de Deus também, né? Esse é o Eu, entendimento,
esse é o entendimento que eu tenho e que grande parte do judaísmo, judaísmo nazareno, judaísmo messiânico tem. Acredita ali numa ação sobrenatural de Deus, né? De uma inseminação sobrenatural. Esse que Uhum. grande parte do judaísmo que crê em Jesus como Messias entende, interpreta esse texto de Mateus capítulo 1 dessa forma. Entende? Uhum. Porém, existem outros que já acreditam que houve sim uma atividade sexual entre José e Maria. Entendeu? Sim. Existem outros. Existe outro segmento que é mais comum dentro do cristianismo, que vai acreditar que Jesus é filho de Maria, ou é descendente de Davi, através de Maria. Mas aí cai nessa questão que você colocou. Outros vão acreditar, vão defender a descendência de Jesus como descendente de Davi, por José como filho de adoção. Então, uma vez que José ele é pai de Jesus e Jesus é um descendente direto de José, é filho de José, mesmo que seja por criação, né, um pai Uhum. adotivo, ele é filho, tem o mesmo direito de outro filho. Compreende? Essas pessoas, no caso, né, que acreditam nessa última parte aí, aí a gente vai cair numa contradição, né? Porque a gente tem uma cultura, né? É bem assim, bem clara sobre a, a adoção, né? De filhos fora do casais dentro do judaísmo daquela época, né? A gente não poderia, tipo assim, você não. A única forma de você ser um membro real daquela tribo e ter um respeito e fazer parte, um exemplo de poder fazer parte de liderança, é por acusação carnal. Eles batem muito nisso, né? E filhos dentro do casamento, eles são quase abomináveis, né? Tipo assim, filhos fora do Olha, casamento, né? olha só, nós vemos essa ação do Eterno de fazer milagres sobrenaturais. Por exemplo, do que Eva foi criado, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, ela é criada do material genético da costela de Adão. Pronto. Uhum. Aí, por que Deus não permitiu que Abraão e Sara tivessem filhos enquanto eles estavam ali no pique da atividade sexual? Só depois de Abraão e Sara não ter mais o vigor para fazer atividade, né, sexual para gerar um filho, o Eterno vai gerar um filho. E a Bíblia diz que Abraão era o quê? Estéril. Sério. Mulher idosa, com quase 90 anos, com um homem mais velho do que ela, que era estéril. Como que acontece esse negócio de gerar um filho? Entende? Uhum. Eu acho que, tipo, Deus ele tem capacidade de todos esses pontos que as pessoas têm dúvida. Se a gente colocar que um Deus todo-poderoso ali, não tem mais dúvida, porque, tipo, pode ser, assim, meio duvidoso aos olhares humanos, né, por essas questões, mas para Deus isso nunca vai ter alguma coisa que pode atrapalhar essa narrativa, né, porque Deus, ele pode ser o vínculo entre esses dois pontos, né, então, para mim, ao meu ver, tá tudo bem. Só que como aquele pessoal, né, os judeus daquela época, e até mesmo hoje, eles veem Deus de uma forma diferente. Eu acho que deve ser por isso que assim, eles foram, a cultura deles não é que é imposta, né, mas as lideranças que puxaram as rédeas do pensamento do judaísmo, né? Então, eles influenciaram as pessoas a pensar dessa forma. Então, o, a culpa, digamos assim, deles não terem a cabeça aberta para entender os argumentos assim e a filosofia cristã, entre aspas, é a liderança, né? A liderança ele meio que limita o pensamento dessas pessoas, né? Verdade, a liderança sempre é que vai influenciar o pensamento dos seguidores. Então, o que seria mais fácil para mim acreditar? É que Deus, através do seu poder,
ele fizesse uma inseminação sobrenatural, colocando no útero de uma mulher jovem, né, os cromossomos, criando esses cromossomos ou retirando de alguém, colocando no útero de uma mulher jovem, ou acreditar que um homem estéril engravida uma mulher com quase 90 anos. O que é mais fácil de acreditar? Estatisticamente falando, é mais fácil a gente acreditar que Deus teve a capacidade de fazer essa obra de inseminação, né? Pois então, é isso aí, ué. Eu acredito nas duas coisas. Eu só estou colocando assim que quem quer negar essa obra milagrosa de Deus, relatada em Mateus capítulo 1, tem que olhar para o texto do Antigo Testamento. Deus vai pegar os elementos da terra e vai criar um homem. Depois pega a costela do homem e cria uma mulher. Um Uhum. homem mais de 90 anos, uma mulher mais de 90 anos que nem ela mesma acreditava nesse negócio. Vai gerar um filho? É, com a visão do Um ser humano, cristianismo, um ser humano ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe grande? com a visão do cristianismo faz todo sentido a gente ter uma fé baseada nisso, né? Só que como Aí vai para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz lá o texto lá, capítulo 3 de Daniel, que eles ficaram dentro de uma fornalha de fogo, que o fogo era tão quente que se a pessoa se aproximasse perto ali já queimava, já se queimava já. Aí os caras ficam lá dentro, lá sozinhos, não se queimam. Você é, está entendendo? uhum, Raciocínio? sim, tô entendendo. Só que provavelmente pra gente é óbvio e bem claro que tudo isso faz sentido, né? E a gente consegue e usar isso para elevar a nossa fé, né? E deixar a nossa fé assim forte e rígida. Só que eu entendo porque também eles não conseguem aceitar essas verdades, né? Porque eles estão dentro de uma cultura que, com todo respeito, limita, né, a visão deles, porque eles olham para Bereshit, né, no caso para Gênesis, e eles olham com o olhar da liderança do povo deles, né, que veio lá de trás e está até agora meio que tem algumas alterações, mas eles que são praticamente a mesma visão, que eles olham para Gênesis de uma forma diferente de nós. Eles não vê como uma criação, né? Eles não olham com um olhar literal. Eles olham como um olhar assim mais físico, né? Ali para eles é a criação, a criação do território físico de Israel, né? Dos primeiros, do primeiro mulher e homem de Israel e não do universo, né? Eu até entendo eles pensarem assim, porque eu imagino Não, que ele, não é bem eu assim. imagino, oi? Não é bem assim, não. Eu estudo judaísmo. E existe, às vezes, um grupo que pensa dessa forma que o senhor está colocando, dentro do judaísmo. Só que existe outro grupo que acredita, sim, que o Eterno, que ali Gênesis 1 está falando da criação da terra, criação dos céus e etc. Não, não, Entendeu? sim, eu não tô dizendo contemporaneamente, né? Contemporaneamente, entre aspas, a teologia, né? Ela mudou, né? Que nem eu fiz, eu pontuei, né? Que é diferente, né? Mas daquela época, a gente tem, no caso, é nem questão de opinião, né? É trabalho histórico, né? A gente, as pessoas que a antropologia estudou e a cultura daquela época, a gente sabe que aquele pessoal, eles não tinham uma visão de mundo de hoje. Eles não sabiam que vivíamos em um planeta, eles não sabiam que tínhamos divisões assim continentais. Para eles o mundo era o território deles, né? Eles nunca tiveram uma visão externa do que a gente tem. Então a fé daquela pessoa que falava sobre a tradição oral, quando eles falavam de Bereshit, né, de Gênesis, eles não falavam igual a gente fala hoje, né? Que é uma visão muito mais complexa, muito mais elaborada e que faz muito mais sentido. Naquela época era uma visão, né, muito assim simplista e minimalista, imaterial. Quando eles falam, Correto, eles iam falar de acordo com o conhecimento que se tinha. O uhum, acesso ao conhecimento naquela época era um acesso limitado, né? sim, e por Eles isso que acreditavam nessa época que a Terra era plana, né? sim, e por isso que a gente, Acreditava que era, não acreditava.
acreditava que a Terra ela não se movimentava, mas era que o Sol que se, entendeu? Que se movimentava e etc, etc, etc. Entende? Mas era a crença, o conhecimento. Com o passar do tempo, eles vão descobrindo que não era como se pensava antigamente. Por exemplo, antigamente, os povos acreditavam que quando caía um raio e queimava a roça de alguém, Uhum. pegava fogo em um mato, a mentalidade deles eram os deuses que estavam enfurecidos, que estava trazendo juízo para eles. Sim. Então, tudo aquilo que era anormal eram os deuses. Se acontecia um terremoto, se explodia um vulcão, entende? Tudo isso era atribuído como a ação dos deuses, unindo eles. Aí eles iam Era. fazer sacrifício, etc, etc. Mas com o andar dos tempos, eles vão descobrindo que essas coisas aí são o quê? São fenômenos da Naturais. natureza. Uhum. Entende? Isso é muito legal de se falar, porque a gente vê a evolução da visão das escrituras, né? A visão religiosa, né? Isso é muito legal. Porque assim, a gente for para pensar que aquelas pessoas lá que não tinham acesso a essas informações, que moravam, entre aspas, num deserto, que cuidavam apenas de animais, elas iam ler para essas escrituras e dentro das suas capacidades elas iam enxergar, né, a sua interpretação, né? E, e é legal a gente saber isso, porque daí a gente consegue entender como que desenvolveu, né, esses pensamentos, né? A gente sabe que no início, ali pré-exilicamente falando, a visão daquele povo era totalmente material. Eles não tinham conhecimento fora disso, né? Deus era um Deus físico, onde as pessoas limpavam assim os pátios, né, para não deixar as fezes, porque o Deus não gostava de pisar nessas fezes de animais, né? Ele tinha características físicas. O próprio idioma arcaico, que já não existe mais do hebraico, todas as palavras que compõem, né? Elas são afirmações físicas, né? A gente não tem um exemplo que nem palavras que a gente usa hoje que se referem a coisas metafísicas. Um exemplo, a matemática, ela necessita de coisas irreais, né? Um exemplo, números, né? Equações, para a gente falar sobre ela, né? Ela, naquela época, o idioma inteiro era baseado numa linguagem física, né? Então, as pessoas que falam que coisas atribuem coisas não físicas a essa época, né? Já tá pesado. Sim, sim, perfeito, é isso mesmo, exatamente isso que você está falando. Uhum. Então, hoje tem pessoas que eles leem a Bíblia e quer usar a Bíblia, por exemplo, para defender a visão que pessoas do passado tinham, formulando doutrinas que vão até negar fatos científicos, Sim. entendeu? Uhum. Por exemplo, eu já vi pessoas querendo usar a Bíblia para defender a Terra plana, né? E dizer que a Terra é estática, ela não se movimenta, que vai contra o conhecimento científico de hoje. De acordo com a ciência atual, sabe-se que a Terra ela se movimenta, sabe-se que a Terra não é plana, e etc. Mas a pessoa vai pegar um texto da Bíblia e vai falar, olha aqui, está dizendo que a Terra é plana. Cara, mas ali é a visão, e sempre, todos os textos você vai ver que ali é a fala de uma pessoa, de um ser humano, que está falando de acordo com a sua visão, com o seu entendimento. E Sim. não uma revelação de Deus. Não é Deus que está falando que a Terra é plana. Não é Deus que está falando, né, que o Sol parou. São seres humanos que estão falando. E ele Uhum. fala de acordo com a visão dele. Igual você falou dos deuses, que a visão na época é que os deuses eram físicos. Era essa crença realmente que eles acreditavam, que eram seres físicos, de carne, osso, sangue, pele, porém poderosos. E Deus vai rebatendo de pouco a pouco. Por isso que Jesus falou, Deus é espírito, entendeu?
Porque tinha essa ideia de Deus, de um Deus que ele não pode, por exemplo, se Deus está no Japão, quem está na América não pode ser contemplado por esse Deus. Entende? Uhum. Bom dia, Isaac. Pode falar, Isaac. Isaac subiu e deixa eu abrir o microfone dele aqui. Bom dia, Kleber. Não, eu nem tinha visto que eu tinha subido. Mas tudo bem. Ô, Kleber, deixa eu te entender. Você é judeu messiânico? Não. Fiquei ainda agora aqui. É porque eu acho que eu lembro que você fez um debate com o Adriano uma vez, não foi? Isso, um debate com o Adriano sobre a vida de Jesus. Tá dando eco. Mas deixa eu entender. Qual assim, a sua linha? Você é unitarista, você é unicista, você é trinitário? Respondendo mais uma vez sobre a primeira pergunta. Eu não sou judeu, né? Porque eu não sou filho de mãe judia e não fui circuncidado. Para mim ser judeu tem que ser um dos dois procedimentos. Eu teria que ser filho de mãe judia, então seria um judeu natural. Se eu fosse um gentil circuncidado por conversão ao judaísmo, então eu era uma pessoa que converteu-se ao judaísmo, então seria um judeu. O que eu sou? Eu sou um messiânico que entendo que a teologia do judaísmo messiânico está mais harmonizada com a verdade bíblica. Então, prossigo nessa fé do judaísmo messiânico. Entendeu? Então, Tá, mas deixa eu te falar, né? Nessa sua visão, é porque eu já percebi que tem alguns judeus messiânicos que são unitaristas e tem alguns judeus messiânicos que são unicistas. Queria saber a sua linha nesse sentido. E outra, vocês aceitam todas as escrituras cristãs ou só os evangelhos? Todo o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, acredita na Bíblia por completa, né? Se você vê algum segmento que diz que é judeu messiânico ou judeu nazareno e nega algum livro do Novo Testamento, então essa pessoa não é algum movimento independente que está se criando aí. Mas as maiores autoridades aí, mais conhecidas, seja do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, aceita os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Entende? Aceitamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Agora é evidente e claro que há enxertos nas versões bíblicas que temos atualmente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando você vai examinar a crítica textual, você vai ver que tem algumas frases em algumas versões bíblicas que são alterações, que não constam nas cópias mais antigas e etc. Mas isso não leva a gente a negar o Novo Testamento ou o Antigo Testamento. Com relação à visão que eu tenho do Criador, né, é uma visão bem parecida mais com o unitarismo. Entendeu? Entendi. Então você acredita que Jesus é uma pessoa individual à parte do Deus Todo-Poderoso? Eu acredito que Jesus vai ser, certo? Mas ao mesmo tempo, né, Deus, que é a única divindade verdadeira, o absoluto, todo-poderoso, ele compartilhou essa divindade no Filho. O Filho não é uma segunda divindade, mas o Filho recebe em si essa divindade única, que é Deus, o Todo-Poderoso. Por isso Paulo disse que foi do agrado, né, de Deus, o Pai, que residisse nele toda a plenitude da divindade. Paulo diz, Deus estava em Cristo, reconciliando os homens. Então Deus, ele está nesse Machia, Deus está nessa pessoa que é o seu Filho. Então o Filho representa Deus 100% diante dos homens. Ele seria o próprio Deus diante de nós, entendeu? Porque o próprio Deus está nele.
Então ele não é outro Deus, entende? Mas ele é tratado e fala como Deus, chamado de Deus algumas vezes na Bíblia, porque ele representa o Deus único que é o Todo-Poderoso. E esse Deus se faz representar por meio dele e atua através dele. Deu para você entender? Deu, cara. Sua linha é bem parecida com a nossa, né? Parecida um pouquinho com os judeus antigos, né? Que eram unitaristas. E com a nossa, que é Testemunho de Jeová. A gente é cristão, mas somos unitaristas também. Maravilha. Então é isso aí. Quem Jesus Tá. Até o Ricardo comentou aí embaixo. Você já é quase TJ, pô. Não sabe. Ah, Ricardo. Não, assim, tem assim, algumas doutrinas das Testemunhas de Jeová, até mesmo com relação ao entendimento que tem a respeito de Deus. Tem algumas coisas que eu discordo, entendeu? Mas a gente respeita. Mas é um pouco parecido mesmo. Quais pontos você discorda, amigo? Por exemplo, a teologia da Testemunha de Jeová com relação à pessoa de Jeová, eles não entendem que Jeová seria onipresente, né? Essa onipresença de Jeová, ela seria atuada através dos seres angelicais. Então, ele estaria presente dessa forma. Eu entendo que a onipresença de Jeová é por si só, ele está em todos os lugares, vamos assim dizer. As Testemunhas de Jeová, o irmão Isaac pode me corrigir, eles acreditam que Jeová está pessoalmente lá no mundo celestial. Temos algumas passagens na Bíblia. Então, não, Kleber, na verdade, o que é que a gente acredita? Jeová, como ser, ele não é onipresente. O que ele não é onipresente? Porque ele está lá nos céus. Ele não sai do seu trono. Ele fica lá no lugar dele. Tanto que Salomão fala, nem os céus dos céus pode conter. Imagina ele vir para essa terra, para uma casa. Entendeu? Então isso é o entendimento nosso. Mas é claro que, mesmo do trono dele, ele pode observar tudo. O Davi falou ali nos Salmos, eu não vou lembrar o texto, que os olhos de Jeová estão por toda a terra. Significa que são olhos literais? Não. Significa que ele, com o seu poder, ele vigia tudo o que acontece. Então ele sabe, ele tem a noção de praticamente tudo que está acontecendo ao redor do universo físico. Entendeu? Mas ele, presencialmente, ele não está presente em todos os lugares. A gente acredita que ele fica fixo na morada celestial dele. A gente tem passagens na Bíblia que falam sobre... Só para mim entender a visão de vocês, tá, gente? Que Deus manda, né, um anjo ir verificar algo que está acontecendo, e esse anjo verifica a situação e volta com informação para Deus. Como é que vocês veem essa passagem? Qual é a passagem que fala isso? Primeiro a gente tem que saber qual é a passagem para a gente analisar. Se eu puder procurar aí. Vou pegar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Então, Isaac, é exatamente isso que eu quis falar aí, né? Que com relação a esse entendimento que as Testemunhas de Jeová têm com relação de Jeová, eu discordo, né? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Jeová ele está presente em todos os lugares, né? Eu não entendo que, ao mesmo tempo que ele está no mundo celestial, ele está no nosso mundo, ao mesmo tempo que ele está lá na América, ele está aqui no Brasil, então a sua presença ela está em todos os lugares, entendeu? Mas, enfim, isso aí é, como se diz assim, é irrelevante. O que nós devemos entender é que ele é o Todo-Poderoso, né? É a fonte de todas as coisas, ele é um e etc. Gênesis 19:1, amigos. Ele manda 2 anjos, né, a Sodoma e Gomorra, na cidade, para ver o que está acontecendo lá. E daí ele sobe para falar sobre contar para Deus o que está acontecendo, né? 19:1, né? Eu vou ler Tá, aqui. se você... Não, na verdade, se você pegar o relato, você vai ver o seguinte, que
O anjo disse que ouviu, aí não fala de quem, possivelmente Jeová contou para ele. E aí manda eles, olha, averiguem e toma a decisão vocês. É tanto que o relato fala, vem ouvir, a gente veio averiguar para destruir a cidade. É tanto que diz que o fogo saiu da parte de Jeová, mas foi os anjos que ordenaram a destruição da cidade. Não foi nem o próprio Deus. O próprio Deus diz, olha e avalia. Se for destruir, destrói. Então, mas a gente temos anjos que são mensageiros de Deus, né? Que vem, no caso, analisar certas situações, a papai de Jó, né? E eles levam essas informações a Deus, né? A melhor forma da gente ver é o texto, né? O texto que o senhor citou, irmão, fala assim, ó. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse, eis agora os meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada e seguirei vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça, e instou-lhes muito, e foram e entraram na casa, e deu-lhe um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens à noitinha que entraram em tua casa? Traz para fora e nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou a porta sobre si. E disse, rogo-vos, meus irmãos, não façais mal a esses homens. Tenho filhas virgens, e vos trarei, tratai-a como vocês perecer, porém não façais nada a esses homens, que se haja sob proteção do meu teto. E disseram, retira-te daí, acrescenta só eles, o estrangeiro veio a eles, tal. Aí vai falando aqui. Eu estou caçando aqui, ver se eu acho esse... Tem que ler inteiro para entender no caso, né? Essa é como novamente, né, uma visão física, né? Uma visão física. O versículo 13 diz assim, ó. Pois vamos destruir este lugar. O versículo 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto têm na cidade, faze sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença de Jeová. E Jeová nos enviou a destruir. Entendeu? Então, a narrativa não traz essa questão que o senhor colocou aí, que os anjos vieram pegar informações para levar para Jeová. O que está narrado tanto no capítulo 18, como aqui no capítulo 19, que esses 2 anjos, que são tratados aqui como homens, eles descem por ordem de Jeová para destruir aquela cidade. É essa informação que está aqui no capítulo 19. Entendeu, irmão? Então, eu vou tentar te mostrar o porquê que as pessoas têm essa visão. Só um minuto, eu tô procurando a parte, tá? Entendeu? Assim, porque Jeová ele tem todas as informações do passado, do presente e do futuro. Jeová ele não precisa consultar para saber de alguma coisa. Ele não precisa usar uma tecnologia para saber alguma coisa que vai acontecer no futuro. Entendeu? Ele já conhece o passado, o presente e o futuro. Essa visão. Ô, Kleber, porque assim, Jeová, assim como os outros seres espirituais, eles são seres fora do tempo, né? Ou seja, seres acima da dimensão que a gente vive. Que é a dimensão que a gente vive? A gente vive numa dimensão que você tem altura. Peraí, só um momento. Você tem altura, largura, comprimento, que estabelece você em um local, e você sofre a ação do tempo, que é outra dimensão. Então a gente vive em 4 dimensões. Deus vive acima dessas 4. Então, ele está acima do tempo. Isso se chama. Por isso que ele sabe de tudo o que acontece. Ele tem noção.
Mas a gente tem, historicamente falando, essa noção de físico e metafísico, ele é introduzido bem depois, né, da tradição oral, né? Com uma análise mais atual, com uma análise, assim, entre aspas, mais inteligente, porque hoje nós temos acesso a esse tipo de conhecimento, né? Naquela época, essa filosofia para compreender o físico e o metafísico, ela nem tinha se desenvolvida, né? Não é à toa que o conceito de alma, de espírito, de espiritual é uma coisa que não nasceu dentro, né, de Gênesis, né? Nunca nasceu dentro da cultura do início, né, do judaísmo, né? Então, como eu falei assim, com relação não é só estar no mundo celestial ou ser um ser espiritual, que o ser ele tem um conhecimento do passado, presente e futuro. Por exemplo, há homens que têm um conhecimento mais elevado do que os outros, certo? Nesse mundo. E outros que conhecem menos. Assim também são os seres celestiais. Tem ser celestial que tem um conhecimento mais amplo do que o outro, mais informação do que o outro. Outro tem mais autoridade do que o outro. Porém, nenhum deles tem o mesmo grau de conhecimento que o Filho de Deus tem, que Jesus tem. Então, Jesus, ele tem mais conhecimento do que todos os homens, do que todos os seres celestiais, certo? Porém, ele não tem o mesmo nível de conhecimento que Jeová tem. E o conhecimento de Jeová é diferente de Jesus e diferente dos anjos. Porque Jeová ele não precisa que alguém lhe conceda o conhecimento, lhe dê informações para ele saber de alguma coisa. Ele conhece por si só. Ele sabe de todas as coisas. Ele não é surpreendido por nada. Não tem informação nova para Jeová. Ele não precisa pesquisar para saber. Entende? Jesus, o conhecimento que Jesus tem, as informações que ele tem, foi todas concedidas por seu Pai, que é Jeová. O seu Deus, que é Jeová. Que é um conhecimento mais amplo do que os anjos. E assim sucessivamente. Um exemplo disso bíblico que eu vou dar para vocês é Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vai falar revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? Então, Deus dá uma revelação para Jesus, Jesus passa essa revelação para um anjo, e o anjo passa essa revelação para João, o apóstolo, e o apóstolo transmite essa revelação para as 7 igrejas que estão na Ásia. Entendeu? A Uhum. sequência aí. Sim. Mas aí Jeová não foi informado por ninguém. Então é ele a fonte de toda a revelação. Sim. É por isso que eu acho que, assim, que as pessoas falam, tem outras religiões, tem outros deuses, mas, assim, para ser Deus, tem que ter características de Deus. Um exemplo, tem que ser onipotente, tem que ser onipresente, tem que ser onibenevolente. E a gente vê outros deuses que não são literalmente manifestações da natureza, mas o poder deles abrange só o material. Então, como que a gente vai, um exemplo, levar esses argumentos de religiões que são mais materiais? Assim, é o meu ver, tipo, só pode ter um Deus, né? Um Deus criador, porque se o Deus ele é ilimitado, né? Ele tem um poder ilimitado, isso não, a gente não pode quebrar o ilimitado no meio e ter dois ilimitados, né? A gente tem que ter algo, né? Que se é ilimitado, ele é incomparável. Não tem como a gente ter múltiplos deuses, né? Perfeito, correto. Deus no sentido de deidade, de todo-poderoso, de absoluto, só tem um, que é Jeová. Ele é ilimitado, ele é inexplicável, né? Ele é o único todo-poderoso. Ele é a fonte primária de tudo, entende? Agora, outros seres que na Bíblia são chamados de deuses são, às vezes, por representá-lo, entendeu? Uhum.
por representá-lo, como, por exemplo, aquele anjo que lutou com Jacó. Ali não é o próprio Jeová que desceu, que se materializou. Só que ali ele é chamado de Deus. Por que ali ele está sendo chamado de Deus? Ele é chamado de homem e é chamado de Deus. Porque ali ele estava representando a própria deidade, a divindade, o próprio Jeová. O juiz... Ô, Kleber, é porque assim, a gente tem que. Oi, você tá conseguindo me ouvir? Sim, Alô? Vamos lá. estou ouvindo. A gente tem que lembrar o seguinte, o que que os judeus antigos tinham noção dos seres espirituais. Então eles conheciam que todos os seres espirituais eles eram deuses. Ah, isso faz com que eles devam ser adorados? Não, porque eles recebiam a divindade da fonte. Quem era a fonte? O Eterno, Jeová. Os anjos, eles têm a divindade deles, mas a divindade é só uma divindade dada, adquirida pela fonte, entendeu? Então, por isso, por exemplo, João 1 fala que há dois deuses ali. O Deus a palavra, que no versículo 18 fala que ele é o Deus unigênito, e o Deus invisível. Tá? Então a gente vê ali que são dois seres divinos, dois deuses. Então a gente sabe que estou finalizando. Todos os seres espirituais para os judeus antigos e primeiros cristãos, que é do primeiro século, eles viam esses seres como Deus, entendeu? Só que a divindade máxima era sempre Jeová, então eles adoravam somente a Jeová. Então, é que assim, o que acontece? A visão, em um certo ponto, quando teve um sincretismo em contato com outras culturas, se absorveu, né, o conceito de metafísico, o conceito de, entre aspas, espiritual, de uma dimensão que não é material. Só que antes deles terem contato com essas culturas que tinham esse tipo de pensamento, eles tinham as crenças totalmente físicas, né? A gente vê antes de ter essa construção do Deus principal, né? De Deus El, o Deus Supremo, eles tinham cultos de Ashera, de Baal, né? De Anat, que eram deuses físicos também. Eles eram um panteão, né? Um panteão cananeu. Existiam vários. Não, mas aí você tá falando dos deuses falsos que existiam Não, eu estou em falando. Canaã. Algo que os hebreus, quando atravessaram lá, não trouxeram eles. Não, não, eu estou dizendo dos deuses antigos, né? Eu não estou dizendo se eles são reais, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo que esse povo, né, ele teve uma certa época que eles tinham um politeísmo, né, baseado nessas figuras. Eu não estou dizendo se eles são deuses ou não, né? Que para mim Deus é um só. Isso aí é uma questão cultural deles que existiu, né? É só um ponto, né? Só que assim, esses deuses, quando supostos deuses que eles acreditavam nessa época antiga, muito antiga, eles não tinham característica metafísica, eram deuses físicos, né? Eles ainda não tiveram contato, né, nessa época com os pensadores que falavam sobre, né, o espiritual, né, o transcendente do material. É isso que eu quis dizer. Entendi. Então, pessoal, foi muito bom aqui o bate-papo com vocês. Amanhã, no decorrer da semana, a gente vai continuar falando aí. Eu estou fazendo aí a leitura de Atos, né? Hoje falamos sobre Atos 5. Aí depois iniciamos aí esse bate-papo, que foi muito bom, muito saudável. E vocês são convidados aí sempre estar participando com a gente, né? Trocando ideias, trocando informações. E eu vou ter que desligar aqui a live. Vou ter que ir ali no mercado ver um negócio aqui agora. Mas, muito bom. Beleza, Kleber? Obrigado aí pelo espaço. Depois a gente conversa mais. Nós passamos também. E que todo mundo aí investigue aí aquilo que foi falo, tá bom? Depois eu vou estar publicando lá no meu canal lá, no vermelhinho lá, essa live, tá bom? Beleza, Deus Cleber. abençoe. Shalom. Tamo junto, Cleber. Deus abençoe.